Olá, sejam bem-vindos ao Checkup Saúde. Eu sou a Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde no Espírito Santo. Gente, vamos fofocar um pouquinho? Você está achando que está todo mundo com a mesma cara? É a mesma boca, é o mesmo cílio, é o mesmo padrão. Agora o homem tem que ter queixo quadrado, todo mundo. Que busca é essa desenfreada pelo rejuvenescimento e por um padrão? Vamos falar sobre isso? Vamos trazer casos de famosos aqui também. Tem Estênio Garcia, tem agora a Elô Pinheiro, a garota de Ipanema. A gente tem o caso da Madonna. É muito famoso, chamando a atenção por padronização e rejuvenescimento nas redes sociais. Para falar sobre o assunto, nós temos aqui hoje duas grandes especialistas. Fica aqui com a gente, doutora Ana Flávia Lemos, dermatologista. Seja bem-vinda, doutora Ana. Obrigada pelo convite, ainda mais para falar de um assunto tão polêmico e atual. Temos aqui também para abordar esse tema pela ótica da saúde mental. Nossa psicóloga materno-infantil, seja bem-vinda, Renata Bedran. Obrigada, é um prazer estar aqui e discutir esse tema tão atual e tão importante. Mas, gente, todo mundo quer parecer mais jovem. Eu não conheço ninguém que não pense em rejuvenescimento. Explica pra gente, doutora, pra gente partir de um início aqui. O que é o rejuvenescimento da pele? Então, quando falamos de rejuvenescimento, a gente pensa em apagar um pouco os sinais do tempo. Mas melhor ainda a gente prevenir o processo de envelhecimento, que é bem possível e bem mais fácil. E como que a gente previne? A gente sempre ouviu que era usar fotoprotetor, né? Tem umas imagens, a gente vai falar muito de rede social hoje, tem umas imagens que mostram a pessoa que usou protetor no rosto a vida inteira e não passou no pescoço. Aí é aquele pescoço todo enrugado e o rosto bonitinho. O que a gente pode fazer para ter essa prevenção? E antes de recorrer aos procedimentos estéticos, que a gente sabe que vez ou outra todo mundo vai acabar recorrendo de alguma forma, ou a um creme, ou uma forma de se cuidar, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia que faz a diferença? Então, sem dúvida alguma, falo em primeiro, segundo, terceiro lugar é usar o filtro solar sem a menor dúvida. A maior parte do envelhecimento de fora para dentro é sol, é radiação ultravioleta. Então, se você tem o hábito de usar regularmente o filtro solar, isso vai fazer uma diferença absurda no processo de envelhecimento que você vai ter ao longo da vida. Qual a maneira correta, doutora, de usar o filtro solar? Porque eu, por exemplo, só uso no rosto, gente, no dia a dia. No dia a dia preciso usar no corpo, eu sei que nossas mãos ficam expostas, né? Como que é, se a gente tem que retocar ao longo do dia? O que seria o protocolo ideal para a gente ter a prevenção do envelhecimento? Então, eu falo que tá de fora da roupa, né? O pescoço, o decote da blusa, se tiver de short, saia, é aquela parte da pele que vai receber radiação e que vai sofrer mais com o processo de envelhecimento. Então, a roupa, né, já é uma proteção física e ela já ajuda muito. Então, no dia a dia já é alguma coisa, se você não quer passar o filtro solar numa área tão grande, colocar a roupa mais coberta durante o dia, deixar o decote um pouquinho mais para noite, mas proteger do sol faz toda a diferença. Com relação ao filtro, o filtro solar com cor, aquele filtro solar com base, cor da pele, sem dúvida que protege muito mais a pele, porque ele vai proteger da radiação ultravioleta, de luz visível, luz de computador, luz de celular e que a gente está extremamente exposta todos os dias durante várias horas. E, claro, além do filtro solar, o que a gente sabe, a alimentação saudável faz diferença sim. O açúcar demais, ele faz glicação, então ele aumenta, glicação é um processo de envelhecimento. Então, também, ingerir menos açúcar também é uma grande opção para a gente proteger o nosso colágeno. A gente fala tanto de colágeno, né? Não é só tomar o colágeno, vamos prevenir para que ele não estrague, né? E evitar o cigarro, eu lembrei disso, né? Que a geração das... Agora tem os cigarros eletrônicos, Isso. também causam envelhecimento? Também. Fora que o estrago, né, nos pulmões, ele também é bem intenso. Então, tudo que a gente sabe em relação à vida saudável vai fazer a diferença, sim. Pele, cabelos, unhas e nesse processo de envelhecimento também. A gente tem como retardar e muito esse processo de envelhecimento.
E vamos falar dessa busca desenfreada. O que a senhora tem observado no consultório? A gente vê as pessoas, às vezes, perdendo um pouquinho a mão. Eu dei um exemplo aqui na abertura, né? Deste caso recente, do ator Estênio Garcia. A gente teve a Madonna. Gente, eu não reconhecia a Madonna, né? Algumas atrizes que aparecem em Oscar, em grandes eventos, com o rosto completamente deformado. Passa um pouco a sua visão, enquanto médica dermatologista, desse processo que tem acontecido. Acho que exatamente pelo fato, né, da necessidade de ser dermatologia, medicina, eu vou pensar sempre em saúde em primeiro lugar. Então, eu vou pensar muito mais e orientar meu paciente que ele tenha muito mais cuidado com o skincare dele, com o sabonete adequado que faz diferença, com a hidratação, com usar produtos certos ao tipo de pele. O skincare faz muito mais diferença. Muitas vezes eu falo para o paciente, embora eu trabalhe com injetáveis, embora eu também faça tipo de tratamento, mas não é o que indico na maioria dos casos. O que é o skincare? Então, esse cuidado que você pode ter com a sua pele em casa. Cuidados com o banho, que isso dá já dá um programa, explicar como tomar um banho correto sem você danificar a pele, né? Cuidados com o banho, como o sabonete próprio já faz diferença. Geralmente eu indico o líquido que ele resseca menos a pele. Cuidados com a hidratação, usar ácido de uma maneira adequada, porque quem tem muita exposição, a gente tem que escolher produtos muito específicos. Então, se você tem um cuidado diário com a sua pele, vai fazer muito mais diferença do que às vezes você ir na clínica e fazer um laser ou fazer uma harmonização e achar que aquilo vai ser a solução do seu processo de envelhecimento. Não vai. É importante o seu cuidado diário e aí sim você pode associar os outros procedimentos quando necessário. Não existe receita de bolo. Eu não concordo que todo mundo tem que fazer a toxina, que todo mundo tem que preencher, todo mundo tem que usar o bioestimulador. Não, cada caso é um caso, cada paciente é único. Ah, mas a gente precisa esclarecer essa história de harmonização, né? Porque tem muita gente já torcendo o nariz quando fala harmonização. Vamos definir aí para o nosso ouvinte o que é harmonização facial de fato. É injetar algo? É mudar o seu rosto? O que é esse procedimento que está tão famoso que é a harmonização facial? Então, quando a gente fala em harmonizar, né, a gente pensa uma coisa que vai ficar mais bonita, mais simétrica, né, mais assim, elegante. Mas do que a gente tem visto não é necessariamente isso. Quando a gente fala de harmonização, geralmente a gente está falando mais de injetáveis, sim, né? Ácido hialurônico, toxina botulínica, bioestimuladores, enfim, coisas que você faz sim modificações na face, tá? O que pode ser adequado em algumas situações. Imagina às vezes para uma mulher que tem lábios muito finos e quer passar um batom, um lábio tão fino que já não consegue, mas daí ao exagero, eu já acho que isso não é rejuvenescimento, isso é transformação e não necessariamente harmonização, porque eu não acho que fica harmônico. Era o que antes a gente só tinha plástica, né, para recorrer e agora você pode fazer procedimentos em consultório e conseguir realmente uma transformação desde que não pese na mão. Mas comenta aqui pra gente que eu falei que eu ia trazer fofoca. Eu quero comentar um pouquinho do caso do ator Estênio Garcia. Gente, o que foi aquela transformação, doutora? Bom, eu já não é muito meu perfil, né? Não costumo indicar isso para meus pacientes, embora tenha pacientes de até 95 anos que me procuram para prevenir o envelhecimento. Mas escolho geralmente coisas mais seguras, né? Como às vezes, como eu falei, o próprio skincare, alguns lasers que não sejam tão agressivos. Meu pai mesmo, que tem 81 anos, é extremamente vaidoso, ele vem fazer procedimentos na clínica, mas eu procuro escolher coisas que realmente consigam apagar um pouquinho dos sinais do tempo, né? Umas manchinhas, alguma ruguinha que está incomodando, né? Ele trabalha bastante, então quer ter uma aparência boa, mesmo com os 81 anos, tem essa vaidade. Então, acho saudável ter essa vaidade, mas eu acho que tem que pensar muito no que vai ser feito, porque nem tudo é seguro e muito menos vai ficar mais bonito. E tem como reverter se não gostar? Porque a gente vê alguns famosos dizendo que injetaram um monte de coisa e depois reverteram. É algo fácil, é algo simples mesmo de ser feito? Sim. É possível reverter, não todos os casos. Por exemplo, o uso exagerado do ácido hialurônico, a gente tem visto muito por aí. Acho que foi a Joelma, né? Foi quem? Alguma das famosas também que ficou com o rosto cheio de ácido hialurônico. Então, muitas vezes a gente não sabe nem o que foi injetado ali, né? Quando o produto é um produto definitivo, né, como metaclato, né, PMMA, né, polimetilmetaclato, é um produto que você não remove fácil. Geralmente precisa de cirurgia, você não consegue remover o produto todo.
Quando é um ácido hialurônico, ele vai degradando com o tempo, mas se você não estiver satisfeito, você pode sim degradar antes usando uma enzima que chama hialuronidase, que vai derreter esse ácido hialurônico. Mas um alerta, quem tem alergia à picada de abelha pode ter alergia à hialuronidase e aí sim desenvolver uma reação alérgica durante o procedimento. Então, nem todo mundo pode fazer essa reversão. Perfeito. E vamos falar um pouquinho então da saúde mental, dos impactos na saúde mental das pessoas por essa busca desenfreada por não envelhecer. Comenta um pouquinho pra gente, doutora Renata. Então, existe casos, né, que a pessoa vai tanto em busca dessa rejuvenescimento, mudar, né, a imagem, que eles ficam dependentes disso, assim, a autoestima depende de que eles façam processos estéticos, né, e tem o caso que eu acho que todo mundo conhece do Michael Jackson, né, ele mudou tanto a imagem dele com cirurgias plásticas, né, e tem gente que faz uma cirurgia plástica por ano, que depois o nariz dele ficou tão afinado que ele teve que fazer uma cirurgia para abrir o buraco do nariz, assim. E todo mundo concorda que ele era uma pessoa muito mais normal e bonita antes de alguns procedimentos, né? É o que a gente também estava conversando, né? Você pode mudar, melhorar alguma coisa sua, mas nada exagerado que vai te deformar ou que vai te transformar em outra pessoa, tirar a sua essência. Mas parece que as mulheres, né, têm um pouco mais essa tendência. A gente vê, assim, os homens têm o que quer ser igual quem, faz não sei quantas cirurgias, e a gente vê que não fica nem um pouco parecido, e a pessoa fica refém daquilo, às vezes morre numa mesa de cirurgia. Mas por que as mulheres, por que isso é um comportamento, a busca de padrão, entra a década, sai década, muda um padrão por outro, por que isso é tão comum no sexo feminino? É cultural, né? Porque a mulher, né, desde que a gente nasce, a gente já vê imagens, né? A principal boneca, assim, que hoje em dia voltou a estar na moda, né? Que tem filme, é a Barbie. E a Barbie é aquela mulher, né? Branca, com a pele perfeita, às vezes tem olho azul, cabelo liso, então, aos poucos... Magérrima, peitos lindos. Isso, que também se ela fosse colocada na vida real, ela não conseguiria menstruar de tão pouco hormônio, né? Então, a gente, culturalmente, né? A mulher tem que ser bonita, tem que ser magra, e a gente cresceu acreditando nisso. Então, hoje em dia, né, quando a gente vê uma mulher que para de pintar o cabelo, deixa o cabelo branco, a gente vê que ela recebe muitas críticas. Nossa, ela não é nem um pouco vaidosa, olha lá, não foi pintar o cabelo. Graças a Deus, atualmente, né, com a globalização também, a gente está vendo mais diversidade. Então, mulheres que estão começando a levantar essa bandeira de não ser padronizadas mais, né? Estão mais livres para assumir a sua essência, assim. Eu acho que a gente vê também isso refletindo nas crianças que buscam esse rejuvenescimento mesmo tão jovens, né? Você pega, doutora, no seu consultório, casos de meninas novas já buscando rejuvenescimento? Eu pego, sim, algumas pacientes, como eu falei, nessa faixa de 10 anos de idade, que já querem começar, sim, a prevenir, começarem, sim, a ter o seu skincare, que eu acho até super fofo e oriento para que tenha esse cuidado, né? Essa questão do filtro solar, de se proteger, mas não de querer se modificar, porque eu já recebo pacientes muito jovens, como já recebi, de 13 anos, porque estavam com olheira e queriam preencher aquela olheira e a causa era uma alergia. Então, é muito importante a busca de um profissional que tenha esse bom senso e que não vá cair nesses pedidos que vão acontecer e que a gente tenha bom senso de escolher o que é adequado para tratar aquele paciente. No caso, essa paciente de 13 anos era uma reação alérgica, era uma paciente atópica e por isso que ela tinha olheira. Não era um caso de um preenchedor, por exemplo. E quando que a gente deve começar a ligar a chave, que é a hora de começar a buscar algum tratamento rejuvenescedor? Quanto mais cedo, melhor. Existe assim, não começa a se cuidar só quando fizer 40, não começa a preencher só. Existe um time, existe uma idade que a gente não deve deixar passar para começar a se cuidar, não preventivamente, já fazendo alguma intervenção?
Eu já falo, às vezes, até para as mães, como já fui em palestra de escola e tudo, já comece a cuidar da pele do seu filho, já ensina a ele ter esse cuidado. Preventivo. Né? Preventivo, que quanto mais cedo, melhor. Né? O uso do filtro solar, sem dúvida, a gente vai repetir, falar várias vezes, porque sem dúvida é o principal deles, isso pode começar muito cedo. Agora, se a gente for falar de uso de algum ácido, de uma coisa um pouquinho mais potente, às vezes quando já começa a ter o quadro de acne, que pode ser lá pelos 12, 13 anos de idade, e aí já pode introduzir o uso dos ácidos. E esses ácidos, além de tratarem a acne, vão ter uma ação de tirar células mortas e uma ação já assim de começar a ter essa prevenção. Agora, pelo menos quem puder, a partir dos 18, porque essa perda de colágeno, o processo de envelhecimento, ele começa em torno desses 22, 25 anos de idade. E aí você falou sobre, né, ser conservadora. O que a gente, como pai, mãe, ou mesmo um adulto, uma mulher, um homem que está buscando um bom profissional, como que a gente faz para escolher o profissional da maneira correta? Isso realmente é bastante importante. Quando a gente pensa em pele, em saúde, lógico que a gente, levando numa criança, um adolescente, acho que a primeira consulta pode sim, deve ser feita com um dermatologista para que oriente, conheça essa pele, se essa pele é atópica, é alérgica, se é uma pele oleosa, acneica, enfim, tenha esse cuidado inicial. E acho que alguma modificação, né, como algum preenchedor, alguma coisa, acho que acima dos 18, antes disso, a gente evita. E Renata, dá dica pra gente, como que a gente faz para trabalhar melhor essa autoestima? E nós mesmos, nas crianças também, dá um pouquinho de dica. Então, a gente tem que estimular, né, valorizar nossas habilidades, os nossos valores, as nossas conquistas, tirar um pouco do que achar que só é valor, dar valor para a aparência física, né? Como pais, a gente tem que ter uma visão positiva de nós mesmos, não ficar criticando outras pessoas, até mesmo comprar brinquedos, né, bonecos para as crianças que não sejam aqueles padronizados, diversificar e explicar para as crianças que existem várias pessoas no mundo, que elas são diferentes, têm formatos diferentes, isso desde criança. Para a gente, adulto, é muito importante a gente praticar o autocuidado. Quando a gente cuida da gente mesma, a nossa autoestima aumenta. Praticar exercício físico, uma alimentação equilibrada, fazer coisas que a gente gosta, seja sair, conversar com as amigas, dar uma caminhada na praia, tudo isso vai ajudar a gente a ter autoestima. Em relação às redes sociais, é uma coisa muito recente, né, que a gente também não percebe que está influenciando tanto a forma que a gente vive. Então, evitar o uso de redes sociais, se for usar, usa para ter conhecimento, assim, né, específicos, porque a gente também aprende muito, né, com a internet. E também evitar, né, ficar seguindo perfil de modismo, de mulheres que postam... Nossa, mas isso é tão difícil, né? Agora, ainda mais com os filtros. Eu detesto me ver no celular sem filtro. Para mim, isso aqui é um desafio, porque não tem filtro não, gente. Vocês estão vendo aí, nu e cru. E a gente se viciou em filtro, né? Agora, o incrível é que já tem crianças viciadas em filtro. Que cuidados a gente pode ter? Sempre racionalizar e explicar para a criança que as pessoas que ela vê na rede social foram retocadas, foram escolhidas a dedo, que aquilo não é a realidade, que se ela andar na rua, na escola, ela vai ver as pessoas normais, que aquilo foi feito para criar uma imagem bonita, mas que não é real. Crianças viciadas em filtros, né? Tem umas amigas assim da minha filha, elas às vezes já vão maquiadas para a escola e elas têm 8 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ser um incentivo vindo da rede social, que usa filtro de bonequinho, de maquiagem, né? Criança pode, doutora, usar maquiagem? A partir de que idade? Então, na verdade, não é que eu proíbo, mas eu acho que deve deixar para aqueles momentos de festa junina, eventos, apresentações, não que seja para ser utilizado com regularidade.
né? A gente disfarça, entrega um hidratante labial, né, com brilhinho, agora tem uns com sabor de fruta, de bala. Tenta realmente dar uma volta, mas não. Indicar que vá maquiar todos os dias desde cedo, não. Pode orientar sim, a passar um creme, a passar o filtro, a passar um repelente, a passar o hidratante no lábio. Cuidado. Mas, exatamente, o exagero desde cedo, eu acho que a gente tem em casa ter esse cuidado, sim. Vamos para a participação de um ouvinte? Mande sua dúvida também, se você tiver. Me segue lá no Instagram, @doutora Alice Sarcinelli. Quais cuidados devo ter com a minha pele para adiar o aparecimento dos sinais de envelhecimento? Homem novo preocupado com o envelhecimento da pele. E aí, doutora? Pois é, mas essa é a realidade. Os homens estão sim frequentando aí cada vez mais os consultórios e cada vez mais cedo, sim. Essa nova geração aí promete vai se cuidar, acho que igual as mulheres. Sim, é possível prevenir, como eu já falei uma vez, duas e vou seguir falando. A melhor prevenção, sem dúvida, é o uso regular do filtro solar. Fora isso, pode ser associado ao uso de sabonetes adequados ao tipo de pele, que isso faz diferença. Se você tem uma pele seca e você usa o produto para uma pele oleosa, ela vai se tornar ainda mais seca e aparecem ainda mais os sinais que ela craquela ainda mais, né? Então, usar sabonete adequado, hidratação, produtos corretos, cuidado com o sol e com a alimentação. Os tratamentos podem ser feitos sim, mas eu acho que com indicação. Isso é já muito personalizado, não acho que todo mundo deva fazer, né? Mas categoriza aqui pra gente fechar essa parte do rejuvenescimento, quais são os tipos de procedimento, que nem todo mundo entende. Você tem injetável, não injetável, quem não está satisfeito com o seu rosto, por onde deveria começar? Então, se você não estiver satisfeito com a sua pele, a qualidade da pele, às vezes está com cravo, com espinha, com mancha, produtos em casa, a gente pode associar os lasers e as tecnologias, porque elas deixam a pele realmente mais bonita, mais viçosa, enfim. Agora, se for, por exemplo, formato, perda de volume, um lábio que está fino e você quer aumentar, ou emagrecer muito o rosto, se você quer deixar aquela bochechinha com ar de saúde, aí sim a gente utiliza os injetáveis. Eu só uso o ácido hialurônico, até porque ele pode, né, reverter em algum caso, caso seja necessário. Evito os preenchedores definitivos, esse eu confesso que eu não indico nunca. Quando o paciente já tem uma queixa de flacidez de rosto, quando você puxa aquela pele, veio junto sim, aqui. Pescoço. Isso, geralmente associa os bioestimuladores, porque eles ajudam a dar essa coladinha na pele. E aquelas rugas de expressão ou alguma assimetria na face, muitas vezes associa com a toxina botulínica. Mas acho muito importante a avaliação. Eu não acho que com 20, 30 ou 35 você tem que fazer, todo mundo precisa. Isso pode variar muito dependendo de vários fatores, né? Não só a idade, mas genético, o cuidado que o paciente teve, né? Então, cada idade, cada paciente, a gente vai precisar de um tratamento específico. Acho que isso é muito personalizado, não é receita de bolo. Não acho que todo mundo tem que pôr o preenchedor, todo mundo tem que fazer a toxina. Eu acho que cada caso é um caso. Escolher um bom profissional com bom senso, acho que é o principal. Eu achei interessante, né, que foi o homem que veio perguntar e como também que a mídia influencia nisso, porque a gente vê essa geração, né, do David Beckham, que é super preocupado com a metrosexual. Isso, o Cristiano Ronaldo, né, que tá bombando nas redes sociais. Influenciando todas as crianças. Tem um legado, inclusive, lá em casa. É verdade, na minha também. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada, doutora Renata. Obrigada, é um prazer estar aqui sempre. Muito obrigada, doutora Ana, por todos os esclarecimentos. Muito obrigada, doutora Alice, pelo convite. E esse foi o Check-up Saúde de hoje. Se você tem qualquer assunto para nos sugerir, não deixe de me procurar, @doutora Alice Sarcinelli. Nos vemos toda semana aqui no Check-up Saúde e também lá no Folha Vitória, na coluna Vida Saudável. As colunistas de hoje e muitos outros à sua disposição. Um grande abraço.